precisa de alguém e ter tudo em comum. Está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame muitos, nem poucos querem vir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo me pedir. Venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou E quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha servir. Venha então você servir. Venha então você Senhor Jesus.
Boa noite, irmãos. Eu tenho que confessar que hoje meu coração está difícil. Tá difícil porque é uma mistura de emoções e a gente acaba começando a lembrar de uma série de coisas. E eu estava lembrando quando há 35 anos atrás eu cheguei no conselho. Na verdade, 35 anos é um tempo muito grande. E aí, quando eu cheguei lá, eu me lembro que os presbíteros que eram referência para mim, seu Aldo, seu Vicente, seu Sebastião Pedro Davi, e eu comecei a pensar comigo mesmo, o que eu estou fazendo aqui? No meio de gente tão experiente, de gente já com a idade avançada, com cabelo branco, e eu lá chegando, né, ainda menino, tinha 30 anos de idade, e aí eu não sabia, eu não tinha ouvido do Maurão dizer, eu sou você amanhã. E agora eu sou o decano do conselho. Não idade, porque tem um que é um pouquinho mais velhinho que eu, né? Mas por tempo eu sou o mais antigo. Então o pastor Márcio me deu a honra, o privilégio de falar nessa noite, e para mim é um motivo de grande alegria, e eu tenho certeza que aquilo que eu falar aqui em nome do nosso Deus, naturalmente vai ser aquilo que o Carlos gostaria de dizer, aquilo que o Pedro gostaria de dizer, e não é uma mensagem para nós, mas é uma mensagem para todos nós, para a igreja, que o Senhor colocou no meu coração, e que eu tenho certeza que vai servir de bênção para a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos muito agradecer por esse momento que nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, pedir para que o Senhor agora fale, por meu intermédio, fale aos nossos corações e que nós possamos sair daqui, querendo realmente ser usado por Ti. Assim como nós acabamos de cantar, pedindo para que o Senhor nos use, eu quero pedir para que o Senhor realmente use a nossa vida. O Senhor molde o nosso coração, molde o nosso entendimento, de tal forma que a gente possa servir ao Senhor com alegria, que nós possamos nos apresentar diante de Ti com canto, e que nós possamos a cada dia da nossa vida Te servir com alegria, Te servir com singeleza de coração, com humildade, sabendo que a obra é do Senhor. Senhor, nós Te agradecemos muito por isso e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há um tempo atrás, eu conheci o prédio mais alto do mundo. Esse prédio aí. Essa criança. Esse prédio fica em Dubai. Ele tem 828 metros de altura. Ele tem 163 andares.
um orçamento para construir esse prédio de 1,5 bilhão de dólares. A construção dele iniciou em 2004 e ele foi inaugurado em 2010. E eu, meio à força, eu tenho que confessar, eu subi lá em cima. Eu fui 2 vezes em Dubai. Na primeira vez, a minha esposa chegou para mim e falou: nós vamos subir lá. Ela sabe que eu tenho medo de altura. Falou: nós vamos subir lá. Nós vamos observar lá de cima. E eu, com medo danado, pedi: Nosso Senhor, me livra. E aí, um dia antes da gente ir lá, nós fomos fazer um safari no deserto. E ela passou mal no safari. Ela passou mal, ficou com problema de estômago. E no dia seguinte, nem ela quis ir, eu me livrei. Eu me livrei. Mas da outra vez que nós fomos, ela falou: dessa vez você vai. E eu fui. E lá de cima, irmãos, é impressionante, é desse jeito. Esses prédios que vocês estão vendo ao lado, são prédios de 30 andares, de 40 andares. E a gente vê daquele tamanho lá de cima. Imagina aquelas casas que estão lá embaixo, são casas muito pequenas, são casas grandes. E a gente lá de cima vê muito pequeno. E aí eu fiquei pensando, como será que é a fundação desse prédio? Como que é a fundação desse prédio? Aí eu fui pesquisar como que é a fundação desse prédio. A fundação desse prédio ela é composta por 192 estacas. 192 estacas de 1,5 metro de largura. Então imagina quando você vê um pilar assim, né? O pilar normalmente tem 30, 40 centímetros. Então você imagina um pilar de 1,5 metro de circunferência. Enterrados a 50 metros de profundidade. E uma coisa que é interessante, daqui a 2 anos, esse não vai ser mais o prédio mais alto do mundo, porque estão construindo um prédio, né, na Arábia Saudita, que dizem que vai ter 1.000 metros de altura. E esse prédio, também já estive pesquisando, ele vai ter 230 ou 240 dessas estacas a 50 ou 60 metros de profundidade. Para se fazer uma estaca dessa, de um prédio, é feita uma prospecção e se chega à rocha mais firme que existe. E é nela que é fincada essa estaca, porque ela vai ter que sustentar um prédio enorme. Então, o prédio que você mora, a casa que você mora, também tem estacas, também tem base sólida, tem uma fundação sólida. Essa igreja tem uma fundação lá embaixo também. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu não sou engenheiro, mas eu queria usar isso como uma ilustração para nós darmos início àquilo que eu pretendo falar nessa noite. Aí eu queria pedir para que vocês abrissem aí as suas Bíblias, no capítulo 15 de 1 Coríntios, o verso 58. Eu vou ler somente esse verso, 58. Eu vou ler primeiro sozinho, depois eu vou pedir para que os irmãos repitam comigo. 1 Coríntios 15, 58. Está projetado, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque depois nós vamos trabalhar um pouquinho com a palavra. Todo mundo achou? Guardem a imagem da fundação do prédio na cabeça de vocês, tá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos ler todos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Em várias versões aparece sede firmes e inabaláveis. Tá? Na verdade, no original, são sinônimos. Esse inabalável e esse constante são sinônimos no original. Então, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Se vocês voltarem um pouquinho aí na sua Bíblia, e for no início do capítulo 15,
vocês vão ver que esse capítulo 15 todo fala sobre a ressurreição. E é interessante que Paulo está falando aos coríntios. Paulo está falando à igreja de Corinto. E para nós entendermos exatamente o que Paulo está falando aqui, é interessante nós pensarmos que Corinto era uma cidade muito importante. Corinto era uma cidade grande e era considerada um ponto estratégico naquela época. Porque ele tinha um porto que servia como conexão entre o Oriente Médio e a Ásia. E por ali passavam todas as mercadorias, todos os navios. Então Paulo escolheu esse lugar como um lugar estratégico para levar a palavra. Mas Corinto tinha um problema muito sério, porque Corinto era uma cidade que havia sido altamente influenciada pelos gregos. Ela é muito próximo de Atenas. Atenas fica a mais ou menos 80 quilômetros de Corinto. E Paulo vai se defrontar com uma situação nessa igreja de um paganismo e de uma confusão religiosa muito grande. E Paulo, quando chegou a essa igreja, na sua segunda viagem missionária, ele resolveu se dedicar por muito tempo a essa igreja. E foi um dos lugares onde ele ficou mais tempo nas suas viagens. Então, Paulo encontrou uma situação que precisava ser abordada. E Paulo entendeu que essa igreja estava precisando da doutrina verdadeira, estava precisando de Deus. Porque ali havia muita confusão, haviam muitos deuses, tanto deuses gregos como deuses romanos, e havia uma confusão muito grande sobre a ressurreição. E então, Paulo vai falar aqui, nesse texto do capítulo 15, sobre a ressurreição. E ele fala da ressurreição, mostrando que ela é a fundação da nossa fé. Foi por isso que eu mostrei aquela fundação. Foi por isso que eu mostrei aquele prédio grande e aqueles pilares enormes. Porque Paulo vai dizer aos coríntios que a ressurreição é a base, é a fundação da nossa fé. E ele vai abordar, durante esse capítulo 15, se os irmãos olharem, nós não vamos ler, e eu gostaria até de desafiar os irmãos. O reverendo Hernandes tem pelo menos umas 4 ou 5 palestras sobre esse texto. Se você procurar lá no YouTube depois, você vai encontrar várias palestras dele a respeito desse tema. E uma melhor que a outra, para falar a verdade. E eu não teria competência para abordar isso, e nem é o meu tema. E nem eu pretendo abordar isso. Mas eu quero usar o que o próprio texto nos dá como referência para aquilo que nós vamos falar. Então Paulo vai dizer que a ressurreição de Cristo é real. Isso está aí dos versículos 1 até o 11. Depois, dos versículos 12 até o 19, ele vai falar que os crentes também ressuscitarão. Depois do 20 ao 24, ele fala sobre a ressurreição dos crentes. Do versículos 35 ao 49, ele fala sobre os novos corpos ressuscitados. E dos 50 ao 54, ele fala que todos nós seremos transformados. 1 Coríntios, sem dúvida nenhuma, é a mais completa exposição que existe sobre o tema da ressurreição. E então, eu gostaria de desafiar os irmãos agora a lerem comigo os versos 55 a 57, que é o fecho do que Paulo fala sobre a ressurreição. Então vamos juntos ler a partir do 55. Todo mundo achou? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que se nós estamos aqui nessa noite, é porque Cristo ressuscitou. Amém? Pare para pensar. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a morte seria uma derrota. Se você olhar por toda a história, desde o início do Velho Testamento, você vai ver que tudo apontava para a cruz.
Tudo apontava para a cruz. Tudo que o homem tentou fazer, todas as formas que o homem tentou chegar a Deus, cumprir a lei, tudo deu em nada. Eles não conseguiram. Porque estava além da capacidade de cada um daqueles homens. Está além da nossa capacidade. Mas o Velho Testamento aponta para a cruz. O sacrifício de Jesus na cruz. Mas a melhor notícia que tem do sacrifício de Jesus na cruz é que o túmulo ficou vazio. É que Cristo ressuscitou. E se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. É como está dizendo aqui. Se nós não tivéssemos a bênção de Cristo ter ressuscitado por nós, a nossa fé seria vã. Então, irmãos, o túmulo vazio é a melhor notícia. A morte não foi uma derrota. A morte não foi uma derrota. A ressurreição não foi uma surpresa. A ressurreição não foi uma surpresa. E a morte de Jesus não foi um acidente. Muita gente pensa que a morte de Jesus foi um acidente. E que todos se surpreenderam com a ressurreição. E não é assim. Tudo isso é plano de Deus. Tudo isso é plano de Deus para que nós hoje, como igreja resgatada, como igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus, podemos estar aqui, porque o túmulo não ficou vazio. Então, quando Paulo vai começar esse verso 58, ele começa com uma palavra. Ele começa com portanto. E olha que interessante, a ressurreição, ela nos traz firmeza, constância e abundância. Paulo faz uma exposição detalhada e profunda da ressurreição. E isso gera em nós firmeza, constância e abundância na obra do Senhor. Quando nós cantamos agora há pouco, usa-nos, esse é o desejo de cada um. Todos nós queremos ser usados. Todo mundo quer ser usado. Mas para ser usado, precisa de alguns pré-requisitos. E esses pré-requisitos, eles estão nesse verso 58 do capítulo 15. E Paulo começa com a palavra portanto. É uma conclusão. Ele está dizendo o seguinte, olha, agora que Cristo ressuscitou, que nós temos a certeza que nós também seremos ressuscitados e teremos os nossos corpos transformados. Agora nós podemos ir adiante. Agora nós podemos com firmeza, constância e abundância ser usado na obra do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso porque se fosse por nós mesmos, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Nós, infelizmente, não teríamos a capacidade de fazer nada, mas quem nos dá a vitória é Cristo. Como diz o verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Ele nos dá a vitória? Porque Ele venceu a morte. Porque Ele não ficou, o túmulo não ficou. Ele não ficou no túmulo, o túmulo ficou vazio. Ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. Essa é a grande bênção. Essa é a grande... É a coisa maravilhosa que o Evangelho nos traz. Que nós podemos estar aqui nessa noite. Porque nós temos a certeza que temos uma esperança. Que assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Que os nossos corpos serão transformados. Nós temos uma esperança de uma vida eterna. Senão seria vazio. O que nós estaríamos fazendo aqui? Era melhor estar em outro lugar. Está frio, né? E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui porque Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, a nossa fé não é vã. Então, irmãos, eu gostaria de abordar rapidamente 3 pontos que vem em seguida. O primeiro deles é que a palavra de Deus aqui, Paulo nos desafia a ser firme. O que é ser firme? Ser firme é ser alicerçado na rocha que é Cristo. Lembram do prédio? Procuraram a rocha mais profunda que tinha. Procuraram a rocha sólida. E ali os engenheiros calcularam da melhor maneira como um prédio daquele tamanho poderia ficar fincado e mesmo com vento, mesmo com tempestades, ficar ali inabalável. É isso. O desafio que nós temos nessa noite é de ser firmes, de termos a nossa fé, de termos a nossa vida alicerçada na rocha que é Cristo. Esse é o desafio da palavra de Deus.
Agora que nós temos a vitória, portanto, nós que temos a vitória, sigamos em frente, alicerçados, firmes na rocha que é Cristo. Ser firme é ter firme convicção. Não fica indo para lá e para cá. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que é cochear? Uma hora está aqui, outra hora está aqui. É como alguém que tem um pé em cada canoa. E você sabe o que acontece com quem tem um pé em cada canoa. A água vem, afasta as canoas e você cai sentado. E na vida cristã também é assim. Não dá para ter um pé em duas canoas. Ou você tem firme convicção, você tem a tua fé firmada na rocha que é Cristo, ou não dá. Simplesmente não dá. Não é negociável isso. Então ter firme convicção é não ficar mudando a todo instante. Ah, aqui é melhor. Não, ali é melhor. Ah, ali tem uma palavra mais poderosa. Não, lá tem uma irmã que tem uma oração mais forte. Não, isso não existe. Os princípios da palavra, da sã doutrina, são inegociáveis. Não dá para negociar. Então, quando Elias desafia aqui Israel, ele está dizendo o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Não dá para ter dois pensamentos. Não dá para ter dois pensamentos. A nossa visão, o nosso propósito, o nosso objetivo tem que estar firmemente alinhado e olhando para a rocha que é Cristo, para a cruz de Cristo e para a rocha que é Cristo. Quem é firme, então, está firmado na palavra e na sã doutrina. O seu coração está firmado. Não fica indo para lá e para cá. Tem um alicerce sólido. Tem um alicerce fundado, firmado na rocha que é Cristo. Mas também não é só ser firme. É ser também constante. Constante é alguém que é inabalável. Eu até falei que tem algumas traduções que colocam a palavra inabalável. E eu achei uma palavra que eu nem sabia que existia, mas ela é muito bonita. Inamovível. Vocês sabiam que essa palavra existia? Mas ela existe. Ela quer dizer o seguinte: que não se move. Que não se move. Ninguém consegue tirar ela de lá. Então, alguém que é constante é inabalável. Tem a sua fé firmada na rocha que é Cristo. E é constante, é inabalável. Ele segue na carreira cristã de forma que não se abala por outras coisas. Não se deixa levar por circunstâncias. A nossa vida é cheia de circunstâncias. Tanto a nossa carreira cristã, quanto a nossa vida no dia a dia. Nós nos deparamos todo dia com circunstâncias. Algumas circunstâncias boas, outras circunstâncias que muitas vezes nos tiram até do prumo. Nos tiram, muitas vezes, fazem com que a gente perca o centro. Mas quem está firmado na rocha de Cristo não perde o centro. Ele não é movido pelos outros. Não cai em conversinha. Não adianta. Não adianta vir com conversa fiada, que quem está firmado na rocha que é Cristo, não se deixa levar por conversa fiada. E nem por circunstâncias. E mesmo em situações adversas, o seu trabalho é constante, ele segue em frente. Porque o alvo dele não é os outros. O alvo dele é Cristo. Ele confia plenamente que Cristo o resgatou na cruz, que Cristo ressuscitou, que Cristo deu a vitória através da sua ressurreição. E ele pode seguir adiante, sendo constante, sendo inabalável, andando em frente, fazendo a obra. É muito interessante isso, irmãos, porque muitas vezes nós nos deixamos abalar. E nós somos humanos e nos abalamos por muitas coisas, às vezes por circunstâncias, às vezes por pessoas. Muitas vezes nós realmente passamos por momentos muito difíceis. Mas quem está firmado na rocha que é Cristo, quem tem o seu alicerce fundado em Cristo, não se abala. Vai em frente. E mesmo que as circunstâncias sejam adversas, vai em frente. É interessante que em Colossenses 1:24, Paulo encoraja os colossenses dizendo o seguinte: não vos deixem afastar da esperança do evangelho que ouvistes. O evangelho traz esperança. A esperança da volta de Cristo. A esperança que seremos ressuscitados com Ele. Que viveremos uma nova vida com Ele. Então Paulo encoraja aos colossenses. Por que ser constante? Por que ser constante? Porque nós temos esperança. Nós temos esperança da volta de Cristo. E por último, irmãos,
O desafio é de sermos abundantes. O que é ser abundante? Abundante é ir além, fazer mais do que se espera da gente, é superar as expectativas. Isso é ser abundante. Mas só pode ser abundante quem é firme e quem é constante. Muitas vezes nós tentamos fazer mais do que nós podemos, mas não temos a capacidade de fazer porque falta firmeza para a gente, falta constância, falta a base sólida. E nós muitas vezes nos perdemos com isso. Mas o desafio que Paulo faz aqui é o seguinte, que nós podemos ir além, nós podemos fazer mais, mas nós podemos fazer se nós estivermos firmados na rocha que é Cristo. E se nós formos constantes na sua palavra, se nós formos inabaláveis. Atos 16:5 dá uma ideia de progresso contínuo. As igrejas eram fortalecidas na fé. E assim seguiam adiante. Muitas vezes nós não vemos frutos na nossa vida, não vemos fruto da nossa jornada, mas é porque está faltando alguma coisa para a gente. Para nós individualmente, para nós como igreja. Então esse desafio de Paulo, que nós devemos ser abundantes, nós devemos ser constantes, nós devemos ser firmes, devemos ser abundantes, devemos ser constantes, isso tudo deve ficar o tempo todo na nossa cabeça. Na nossa cabeça nós temos que ter isso. Sem firmeza não há constância. Sem firmeza e constância não há abundância. Então, esse desafio, ele deve fazer parte do nosso dia a dia. Deve fazer parte o tempo todo da nossa vida. Então, o desafio que nós temos aqui nessa noite, irmãos, é que nós temos que ser firmes, constantes e abundantes. E eu estou sendo repetitivo de propósito, porque eu quero que isso aqui fique na nossa cabeça. Eu quero que nós saímos daqui. Eu estava em dúvida se eu projetava ou não. Mas eu resolvi projetar porque tem um ditado que diz o seguinte, que aquilo que a gente ouve, a gente esquece. Aquilo que a gente vê, a gente lembra. E aquilo que nós fazemos, nós sabemos. Ou seja, o que eu vejo eu lembro. Não, o que eu escuto eu esqueço. O que eu vejo eu lembro. O que eu faço eu sei. Então, essa ideia, pode mudar. Essa ideia eu gostaria que ficasse firmemente na nossa cabeça. Firmes, constantes e abundantes. Por quê? Porque nós temos vitória em Cristo. A nossa vida não é vã. Ela não está fundada num alicerce. Imagina um prédio daquele tamanho, firmado num alicerce de uma casa, num sobrado. Não aguentava o primeiro vento. E é interessante que eu estava lendo um pouquinho a respeito disso, que os japoneses, graças a Deus, eles desistiram. Eles estavam querendo fazer um prédio de 1000 andares. Um prédio de 1000 metros. Os japoneses. Imaginam com todos os terremotos que tem no Japão, um prédio de 1000 metros ia ser muito difícil. Apesar que eles têm uma tecnologia que os prédios lá conseguem se movimentar. Eles têm uma estrutura que o prédio consegue se movimentar. Mas ainda bem que eles deixaram essa ideia de lado. E estão agora construindo um prédio de 1000 metros em outro lugar. Mas você imagine, se o nosso alicerce não fosse um alicerce firmado na rocha que é Cristo, se o alicerce da igreja não estivesse firmado na rocha que é Cristo, nosso trabalho seria vão. Seria um trabalho sem firmeza, sem constância, sem abundância. Então, Cristo é o nosso alicerce. Nós estamos firmados nele. E nós sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Olha lá o que está escrito no finalzinho, né? Vamos ler novamente aí, ó. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nosso desafio nessa noite é muito grande. É muito grande. Tanto o meu, quanto do Carlos, quanto do Pedro, quanto de todo o conselho, dos pastores, dos diáconos, da igreja toda. O Senhor nos desafia, o Senhor nos chama para sermos firmes. Para sermos firmes. Deixar de ser moleza. Não dá para ficar com o pé em cada canoa. Ou como Elias desafia, não dá para cochear de um lado para o outro. Às vezes estou aqui, às vezes está ali. Não dá para ser levado pelas circunstâncias. Não dá. Nós temos que ser abundantes no Senhor. E para ser abundantes,
Nós temos que ser firmes e constantes. Como eu iniciei, eu acho que o desejo de todos nós é sermos usados por Deus. Todos nós queremos ser usados. Todos os servos do Senhor querem ser usados. Mas eu gostaria de desafiar a igreja nessa noite, que para ser usado, precisa de um pouco mais. Precisa de um pouco mais. Precisa de estar firme na rocha que é Cristo. No Cristo que ressuscitou. No Cristo que ressuscitou. Não só morreu, mas ressuscitou. E que nos dá esperança da vida eterna. De uma ressurreição dos nossos corpos. Para que nós possamos viver com Ele. Amém? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos sair daqui prontos para ser usados por Deus. Sabendo que no Senhor, nosso trabalho não é vão. Amém. Nós somos peregrinos na jornada aqui, seguindo as pegadas dos fiéis. O mundo amando, Aos fracos ajudando, mostrando assim que a graça do bom Deus nos susterá. São muitos os que já passaram por aqui e deixaram testemunhas a seguir. nossas vidas continuamos. De tal forma que sejamos a luz guiando aqueles que quiserem prosseguir. Que possamos ser fiéis aos que nos seguem, e com nossa fé estrada iluminar. Que possamos possamos ser fiéis aos que nos seguem. Nem sempre temos tudo que sonhamos ter, mesmo assim devemos firmes caminhar. E ao deixarmos conversas, Para velhos e crianças, possamos ter a luz para seus caminhos variar. Que possamos ser fiéis aos que nos seguem, e com nossa fé estrada iluminar. Nossas marcas possam ser algo pra se ver, nossas vidas possam nos inspirar, inspirar. Que possamos ser fiéis aos que nos seguem, e com nossa fé estrada iluminar. Nossas marcas possam ser algo pra se crer, nossas vidas possam nos inspirar, e possamos ser fiéis aos que nos seguem, e possamos ser fiéis aos que nos seguem. Todos os presbíteros. E agora eu queria chamar os familiares dos decanos, dos que estão aí recebendo a emerência,
que viessem familiares, a esposa, os filhos, netos, genros, noras e assim por diante. Eu acho que talvez o conselho fica para o lado de cá e os demais irmãos que também fazem parte do conselho com suas famílias ficam para o lado de lá para toda a igreja poder ver. Muito bem. Eu queria começar, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, mas antes de ler o texto, eu queria ler o artigo 57 da nossa Constituição, que diz assim: aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma igreja por mais de 25 anos, poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer o título de presbítero emérito ou diácono emérito, respectivamente, sem prejuízo do seu exercício de seu cargo, se para ele forem reeleitos. A Assembleia reconheceu que vocês serviram e têm servido a igreja satisfatoriamente. O Paulo, 35 anos de presbiterato, Carlão, 30 anos e o Pedro, 27 anos. É isso? Acertei aí os números. E eu queria deixar um versículo para vocês, aliás, não um versículo, alguns versos da Palavra de Deus, que foi a despedida do apóstolo Paulo, lá da igreja de Éfeso. E ele fala do ministério dele de uma forma magnífica, maravilhosa, e que com certeza muitas coisas que ele enfrentou, vocês também enfrentaram. Nós enfrentamos o ministério e a gente se vê em Paulo aqui nesse momento. Ele diz assim lá em Atos 20, a partir do verso 17: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Eu fico pensando aqui, quantas lágrimas vocês derramaram, não é? Quantas lutas. O ministério, ele tem dificuldades, ele tem lutas, tem tristezas, mas tem muitas alegrias, lágrimas de alegria também. E aí o texto continua: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeu quanto a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Durante todo esse tempo vocês têm zelado pela ministração da palavra, pela pregação do evangelho, divulgação do reino de Deus. Esse é um dos lemas, né, da igreja presbiteriana. Uma das forças maiores da nossa igreja é zelar para que a obra do evangelho siga adiante. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu queria enfatizar esse verso. Ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos.
bispo, supervisor, pastor, presbítero, é a mesma palavra, é o mesmo cargo na igreja primitiva e é aquilo que nós temos como responsabilidade. A ideia de bispo aqui é de supervisionar, de cuidar de um rebanho que não é nosso. O texto diz, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu queria que vocês pudessem olhar para essa igreja. É a igreja que Cristo comprou, derramando seu sangue na cruz. E durante todo esse tempo vocês têm procurado ser zelosos, fiéis, para pastorear esse rebanho. E eu creio que esse é o maior desafio, como acabamos de ouvir. Não é? Devemos ser firmes, inabaláveis, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, com fidelidade a Deus, com fidelidade à palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus honra aqueles que o honram. Nós temos, como o pastor Evandro abriu o culto hoje, nós temos um privilégio que poucas igrejas têm. Temos diversos presbíteros eméritos. Né? São pouquíssimas igrejas na Igreja Presbiteriana do Brasil inteirinha. Você vai encontrar presbíteros que perseveraram por tanto tempo na liderança da igreja, né? Com lágrimas, com vitórias, com muitas alegrias. Então nós queremos presentear vocês. Eu queria chamar a nossa irmã Nininha, que é a fundadora aqui da nossa igreja, uma das fundadoras, porque nós queremos presentear primeiro as esposas dos presbíteros, e eu queria que ela viesse entregar uma lembrancinha para as esposas, porque nós sabemos com toda certeza de que se não fosse pelas esposas, eles não estariam aqui. Elas foram auxiliadoras, elas sustentaram o ministério deles e têm sustentado. Então eu queria que a nossa irmã Nininha, como fundadora, entregasse primeiro para a Edna. Isso. Bem. Lá para a Silvana. E para Leila. Leila, do Pedro. Isso. Muito bem. Muito bem, obrigado, viu? Só. Muito bem. E agora nós temos a entrega da placa, não é? Que comemora aí ou que fala sobre essa emerência, então, de tanto tempo, de tanto esforço, tanta dedicação, tanta fidelidade, e que Deus assim esteja abençoando estes irmãos. Eu queria pedir para os filhos, de alguma forma, aí, entregar para o Paulo primeiro. Vamos ver como é que eles vão fazer isso, né? Tá com a mão livre. Ele tá com a mão livre, os demais aí. Primeiro, eles pastorearam a casa deles, né? A família deles. E aí eu queria pedir agora para a nossa irmã Ivelise, a sogra do Carlão, vir entregar para ele. Primeiro porque o Carlão brinca tanto com a sogra dele. Mas tanto. Mas a gente sabe que é realmente brincadeira e ela tem ele como um filho, né? E com certeza o Carlão tem também como uma mãe. E eu queria que a senhora entregasse, então, para o Carlão. Muito bom. Para compensar de tantas piadas que o Carlão já contou de sogra. Estão pedindo aqui para ler o que está na placa, depois a gente lê. Davi, por favor, entregar para o pai. Muito bom. Eu queria que eles próprios pudessem fazer a leitura. Vamos lá. Começando aí do Paulo, estão pedindo para ler. É o microfone que tá ruim? Pega o outro. Oi? Não?
Eu vou pedir para outro ler, eu já falei muito. A placa aqui está presbítero emérito, Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul, confere o título de presbítero emérito ao irmão, eu, Pedro Tadeu Tavares, como reconhecimento pelos 27 anos de serviços prestados à Igreja do Senhor Jesus, no ofício de presbítero regente, ordenado em 26 de abril de 1991. São Caetano do Sul, 8 de abril de 2018. Muito bem. Vamos ficar em pé? E nós vamos orar. Eu não sei se antes da oração alguém quer falar alguma coisa. Não? Então nós vamos orar. Eu queria que nós colocássemos as mãos, né, impuséssemos as mãos sobre esses irmãos. Um dia eles receberam a imposição das mãos dos presbíteros, não é? E naquele dia a mão de Deus esteve sobre vocês. E durante todo esse tempo a mão de Deus esteve presente, está presente. E esse simbolismo nosso é que a mão de Deus continue a operar na vida de vocês, na família de vocês, dando muita graça, saúde, para que vocês continuem fiéis ao Senhor, acima de tudo. Vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças por esse privilégio tão maravilhoso, privilégio de sermos igreja do Senhor. Nós estávamos todos mortos, os nossos delitos e pecados, totalmente afastados do Senhor. Mas o Senhor veio com teu Santo Espírito e nos buscou, nos tirou das trevas, transportou-nos para a tua maravilhosa luz. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por essa graça maravilhosa, bendita. E nós te louvamos porque ao fazermos parte da igreja, o Senhor continua, já há 2000 anos, o Senhor continua levantando pessoas, homens, e enchendo esses homens da tua presença, do conhecimento da tua palavra, capacitando-os a servir no ministério. Muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio que temos de sermos pastoreados por pessoas dedicadas ao Senhor e que simbolizam ou representam o nosso maior pastor, que é o Senhor Jesus. Por isso, muito obrigado pela vida do Paulo, sua família. Continua a abençoar ele, a Edna e cada um dos filhos, netos, toda a descendência deles. Muito obrigado pela vida do Carlão e Silvana. Muito obrigado a Deus por toda a dedicação que eles tiveram e têm se dedicado no ministério, na igreja. Muito obrigado também a Deus pelo Pedro, pela Leila, pelo Davi e Marília. Louvado seja o teu nome, ó Deus, também por essa família, por esses líderes que deixaram muitas vezes de fazer aquilo que gostariam de fazer para servir ao Senhor. Passaram horas e horas, às vezes até madrugadas, discutindo coisas referentes ao teu reino. E o Senhor os sustentou, o Senhor abençoou a obra das mãos deles. E conforme diz a tua palavra, o Senhor honra aqueles que o honram. Por isso, ó Deus, que eles possam compreender este momento como um carinho reconhecido pela igreja. Quando reunido em assembleia, a igreja votou, concordando por esse título de emerência, ó Deus. E nós te damos graças por isso, pela certeza de que a igreja os ama e que a igreja deseja tê-los como seus líderes e reconhece, ó Deus, a liderança de cada um. Muito obrigado por tudo e continua a abençoar a família deles, a sustentá-los na tua obra e a fazer grandes coisas na vida deles. Nós oramos pela igreja, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida da igreja e rogamos que o Senhor continue a abençoar cada um dos membros, todas as famílias da igreja, os casais, as crianças, adolescentes, jovens, os enfermos. Te damos graças hoje pela presença do nosso irmão Hélio conosco, pela presença da Miriam, Davi, tantos enfermos que têm lutado, ó Deus, para estar aqui na tua casa. Louvado seja o teu nome por toda a obra que o Senhor tem feito na vida da igreja, porque essa igreja é do Senhor.
E que o Senhor continue, ó Deus, governando, reinando e sendo exaltado e glorificado acima de qualquer coisa. Louvado seja o teu nome, dá-nos uma semana de bênção na tua presença santa. Nós te damos graças orando em nome do Senhor Jesus. Recebeis a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida e as famílias do Paulo, do Carlão, do Pedro, sobre as famílias de cada um, sobre cada um que veio aqui na tua casa, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre.